sobre as nossas vidas, Ele está pronto para nos conceder a bênção. Este assunto a respeito do Espírito Santo é um assunto muito importante para que a igreja possa se colocar diante do Senhor, na certeza de que Deus quer usá-lo todos os dias para a glória e honra do nome dele. Abra sua Bíblia lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A gente vai introduzir este assunto, que é um assunto muito lato, muito grande. A gente vai tentar fazer o resumo. Talvez eu fale sobre este assunto em dois momentos. E este primeiro momento, a gente vai falar de forma geral, depois de forma específica sobre a prática, como a Bíblia orienta a questão da prática dos dons espirituais. Então, capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 7. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia lá, capítulo 12, o versículo de 1 a 7 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eras gentios, deixavais conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, que Deus coloque no nosso coração as verdades desta palavra de Deus. Nós vamos, nesse momento, nos colocar diante do Senhor em oração, pedindo ao Espírito Santo que tenha misericórdia de nós e que nos dê completo e total entendimento a respeito da palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nós bendizemos o teu nome, porque tu és cheio de misericórdia e a tua mão está dia a dia sobre as nossas vidas. Pedimos agora que o Senhor abra o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos para que enxerguemos as maravilhas da tua lei. Não podemos, Senhor, entender a tua palavra, nem ser desafiados por ela, se o teu Espírito não nos conduzir e não nos falar. Por isso, abre o nosso entendimento. Nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, todo cristão sincero quer servir ao Senhor, quer ser operoso, ser útil no reino de Deus. E Deus nos fez com o propósito de ser os úteis no seu reino. Deus, em sua multiforme sabedoria, nos deu presentes que são exatamente instrumentos espirituais para o seu povo, para que o seu povo possa ser efetivo, possa funcionar, cada membro do corpo, para a glória e honra do nome do Senhor. Não há melhores ou piores. Às vezes, alguns se julgam, eu sou o pior dos servos. Não há isso. Todos nós fomos alvos da graça. Fomos e somos alvos da graça de Deus. Todos somos cooperadores do Senhor na seara exatamente do Pai. Então, que esse estágio, ou esse momento que a gente vai estudar esses dons espirituais, nos faça crescer e possamos, assim, glorificar o Senhor com aquilo que o Senhor
tem nos concedido como presente para que funcione isso de uma forma abençoadora no seu reino. Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo e que cada um dos membros do corpo tem uma atividade ou uma função que, na verdade, vai trazer benefícios para a edificação do corpo de Cristo. Saiba que os dons, eles devem ser usados não fora do corpo, mas no corpo. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Está escrito em Efésios 4, 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, queridos, toda atividade no corpo de Cristo visa a edificação. Não há uma questão do indivíduo ser sozinho. Aí se aplica aquele pensamento, uma andorinha só não faz verão. Tem que estar no corpo, unidos, todos juntos, coesos, trabalhando com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Paulo diz, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Saiba que a igreja acontece, ou a edificação, o crescimento da igreja acontece à medida do exercício dos dons espirituais. Os dons espirituais são extremamente necessários. Eu não quero falar aqui dos extremos e do modo errado de uso dos dons espirituais. A carta do apóstolo Paulo foi escrita à igreja de Corinto, primeiro porque havia divisões dentro da igreja, e outra que havia um orgulho espiritual. Alguns querendo dizer, não, eu sou melhor porque eu tenho 2 dons, 3 dons. Então havia essa, vamos dizer assim, esse embate dentro da igreja, quem era mais espiritual. E por isso Paulo trouxe a instrução a respeito dos dons espirituais, 12, aí vem o capítulo 12, o capítulo 13 fala sobre como usar esses dons, e capítulo 14 nos dá o elemento básico, capítulo 13, do uso dos dons, e no capítulo 14 Paulo está instruindo como é que a igreja, no culto público, deve usar os dons espirituais. Então está tudo aqui nas Escrituras Sagradas. O Calvino, falando sobre dons, ele disse assim, na igreja de Cristo não há ninguém tão pobre que não possa compartilhar conosco algo de valor. Então, cada um de nós temos um presente dado por Deus, ou 2 presentes, depende. Se Deus quer dar 1, 2, 3, ele vai conceder, segundo a medida do dom de Cristo, que é o Espírito Santo que habita em nós. Perguntaram ao pastor Augustus Nicodemos, os dons espirituais cessaram? Ele respondeu, primeiro é necessário definir a que dons nos referimos. Acredito que o Espírito Santo continua até hoje a conceder à igreja a maioria dos dons mencionados na Bíblia. Então, acredito que o Espírito continua até hoje a conceder à igreja a maioria dos dons mencionados na Bíblia. Mas tenho a impressão de que outros dons foram concedidos somente por um tempo a determinadas pessoas, para atender aos propósitos de Deus para aquela época. Eles não estariam mais disponíveis hoje. Por isso é necessário, antes de qualquer coisa, esclarecer a
que dons estamos nos referindo quando dizemos que os dons cessaram ou que continuam. No texto lido, Paulo está falando à igreja de Corinto que ele não quer que ninguém seja ignorante a respeito exatamente dos dons. Veja aí o versículo 1 no texto que nós acabamos de ler. Diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, nós precisamos, em detrimento de todo o erro que é cometido na questão dos dons espirituais, a gente tem que usar a palavra de Deus para nos tornar conhecedores e nunca jamais ignorantes. A palavra de Deus tem elementos suficientes para dizer a você e a todos que os dons existem. Creio que alguns, como diz o Nicodemos, se extinguiram no tempo, foram usados para aquele tempo, mas o Espírito Santo de Deus está em ação no planeta Terra. Está preparando o corpo, edificando o corpo. E para isso, para que a edificação aconteça, ele usa os seus servos. A justa cooperação de cada parte é que faz o crescimento do corpo em amor. Então, por isso, os dons são extremamente necessários. Os dons não são são uma realidade bíblica. A Bíblia nos trata de uma forma muito clara a respeito dos dons espirituais. Eu acho interessante o que disse Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele, falando sobre dons espirituais, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A graça aí é o carisma. Aí muitos ficam abismados com respeito à igreja carismática. Amados, só tem os dons espirituais aqueles que nasceram de novo, que foram batizados com o Espírito Santo. Aqueles que, na verdade, são cheios do Espírito Santo, foram chamados para agir no corpo de Cristo. Então, fora disso, se não há novo nascimento, é invenção humana ou ação de Satanás. Mas nem por isso. Satanás tenta imitar de todo jeito a questão da coisa espiritual verdadeira, para confundir a igreja. Sabemos que quando o anticristo vier, aparecerão falsos profetas, falsos cristos, e operarão milagres e sinais que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Então, o lado errado existe, mas nós não vamos fazer do lado errado uma regra. Isto é exceção. A regra é a palavra de Deus, que nos ensina a respeito dos dons. E o apóstolo Paulo, ainda dizendo em Efésios 4, ele diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então ele está dizendo, levou cativo o cativeiro, e não disse assim, talvez eu conceda dons aos homens. O capítulo 4 está falando sobre a edificação da igreja, e para a igreja ser edificada, Deus usa os seus servos, segundo a manifestação do Espírito, que é exatamente usando a nós através dos dons espirituais. Verdade sobre os dons, conforme Paulo. Os dons são presentes de Deus por causa da graça de Deus, que foi concedida a cada um que tem o dom do Espírito Santo, ou foi batizado com o Espírito Santo, e se tornou uma nova criatura. É servo do Senhor Jesus Cristo. E ele presenteia com os dons. Para definir o que é dom espiritual, usaremos aqui, na verdade, uma descrição bastante simples. Conforme disse o Dr. Peter Wagner, ele usou um livro, em seu livro, Descubra os Seus Dons, a página 42, da segunda edição, diz: dom espiritual é um atributo
especial dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça divina, para ser usado no contexto do corpo. Não fora do corpo, mas no contexto do corpo. Este presente tem uma efetivação qualitativa, conforme a proporção ou equivalência do Espírito Santo, que é o dom de Cristo. Tudo dirigido, guiado pelo Espírito Santo. É claro que há um outro lado, que alguns são usados pela carne para imitar aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E a gente tem que ter o devido cuidado nesse sentido. Mas não há medo nenhum. É submeter ao Espírito, porque todos aqueles que estão no corpo de Cristo são qualificados para serem usados pelo Espírito. E o uso que o Espírito faz da sua vida, meu amado, a minha e a sua vida, é através da manifestação dos dons espirituais. Saibam que estes presentes têm uma efetivação qualitativa. É para qualificar, para trazer os elementos necessários para ser útil no corpo. É a prova também que o nosso cativeiro acabou. Não há mais ligação com o pecado, com o diabo. A gente não é escravo do pecado nem do diabo. A gente agora é servo do Senhor Jesus Cristo. É dulos que serve ao Senhor como o nosso dono, aquele que dirige as nossas vidas. Saiba que a natureza dos dons, ele é sobrenatural, pois são atributos ou capacitações especiais que Deus dá aos seus servos a fim de servirem no seu reino. Então, você está servindo ao Senhor no seu reino, então você tem os dons espirituais. Veja aí, os dons são dados pelo Espírito Santo e é por ele que o corpo de Cristo age no mundo. Os discípulos queriam fazer a coisa sozinhos depois que entenderam a palavra. Jesus Cristo, não. Vocês não vão se isentar de Jerusalém até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder. O Senhor que falou isso. Nós podemos ver aí em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, ele está falando exatamente a respeito dos dons. Ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Saiba, amados, primeiro, nós temos que aprender que os dons são diversos, mas é o Espírito, o mesmo Espírito, que se manifesta usando a nossa vida. Também, o texto nos fala que há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. É Jesus quem é o nosso Senhor. Nós servimos a Ele. E no serviço, também há a diversidade nas realizações, nos milagres, nos prodígios. Não é o homem que faz isso. Deus é quem opera tudo em todos. Então a gente tem que tirar do nosso coração essa realidade que só somos muito espirituais, por isso acontecem as coisas. Acontecem as coisas quando a gente submete-se ao Senhor. E Ele é quem faz a obra, Ele é quem opera a maravilha, Ele é quem faz os milagres. Só existe uma coisa que a Escritura fala, que nós devemos ser ousados na propagação das Escrituras Sagradas, na propagação do Evangelho, da Palavra de Deus. E na oração dos discípulos, lá em Atos capítulo 4, ele diz, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que fale ousadamente a tua palavra, enquanto tu fazes curas, sinais, prodígios em nome do teu santo servo Jesus. Então é o Pai quem opera, queridos.
É Deus quem faz os milagres, não somos nós. Misericórdia. Muita gente achando que o fulano de tal é poderoso, fulano de tal faz milagre, ele é quem opera. Queridos, isso é coisa da carne. É coisa do diabo para confundir. Quem faz os milagres são o Senhor, não somos nós. Vai para fulano que ele é poderoso. Ninguém é benzedor. Quem faz os milagres é Deus, o Pai. Apenas nós nos submetemos ao Senhor e o Espírito Santo se manifesta. E aí Deus vai fazendo as maravilhas. O texto diz no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. É Ele quem realiza, distribuindo-as como lhe agrada, como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, cada um individualmente, que está no corpo de Cristo, tem dons espirituais. 1, 2, conforme a vontade de Deus, que opera poderosamente nas nossas vidas. Então vamos crer desta maneira. Os dons são para serem usados, amados, à medida do amor. À medida do amor. O caminho, como diz a palavra, sobre modo excelente. Interessante que a palavra diz lá que nós devemos progredir no amor. E Deus vai nos mostrar um caminho sobre modo. Aliás, nós devemos progredir na busca dos dons espirituais. E Deus vai nos mostrar um caminho sobre modo excelente. Porque os dons espirituais, eles não podem ser usados alheio à realização do amor. O amor é o fundamento, é a base. Você vai abençoar alguém porque ama essa pessoa. E Deus vai te usar. Em capítulo 14 da carta aos 1 Coríntios, Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Somente para a edificação da igreja deve ser exercitado os dons espirituais. Nós podemos ver aí, em 1 Coríntios 14, 12, ele diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Que fazer, pois, irmãos? Versículo 26. Quando vos reunis, um tem salmo, o outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação da igreja. Amado, se foge a esse propósito, os dons estão sendo usados de forma incorreta. Tudo para edificação do corpo. O Senhor nos chamou com este propósito, para equipamento dos santos com vista ao ministério também. Efésios 4, de 11 a 14, está falando assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons ministeriais mencionados aqui, eles devem ser usados para equipar os santos, aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Saiba que cada dom tem o seu propósito. E Paulo está falando aqui desses dons ministeriais, que servem exatamente para o aperfeiçoamento, o equipamento dos santos. Mas, queridos, quantos são os dons escritos na Bíblia? Alguns dizem que são 30 dons, mas há uma ideia de que muitos estudiosos acham que são mais. Outros dizem que são 47. Mas eu quero só mencionar aqueles dons que a gente vê
nos livros do apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o livro de Romanos, do capítulo 12, versículo 3 até o 8, também em Efésios, capítulo 4, lendo a partir do versículo 7 até o versículo 14. Então, nós temos aí que a gente tem uma lista pequena dos nomes diferentes, dos diferentes dons. Lendo na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, no capítulo 12 de Romanos, fala de profecia, serviço, seria diaconia, ensino, que é aconselhamento, contribuição, também o líder, apóstolo, e o dom de misericórdia. Em 1 Coríntios 12, fala de profecia mais uma vez, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, discernimento dos espíritos, línguas e interpretações das línguas. 1 Coríntios capítulo 12. Em Efésios capítulo 4, profecia, ensino, mestre e o líder, que é o apóstolo. Evangelistas e pastores. Então, um total geral de 17 dons nestes 3 livros somente. Tudo indica que nenhum dessas 3 listas pretende ser uma lista completa de dons, os dons que Deus coloca à disposição da igreja. Então, a cada igreja, Deus vai trazendo a bênção dessas manifestações do Espírito Santo. Na igreja de Corinto, efetivamente, evidentemente, havia dons diferentes dos encontrados na igreja de Roma e na igreja de Éfeso. Os dons também se diversificavam. As listas dos dons do Novo Testamento ilustram o fato de que Deus revestiu cada igreja com dons específicos para suprir a necessidade do rebanho. E, segundo, eles necessitavam e precisavam no exercício das tarefas cotidianas no corpo de Cristo. Creio que devemos estar abertos para a possibilidade que Deus pode hoje nos dar dons espirituais que a Bíblia não menciona. Um pensamento a este respeito. Mas eu creio que os dons estão fundamentados nas Escrituras Sagradas. O Novo Testamento, às vezes, não está citando que, por exemplo, em lugar o dom de oração, o dom da música, e a gente sabe que Deus usa muito essa questão dos dons de oração, a respeito da prática da oração na vida da igreja. Eu creio que o Espírito Santo, ele também nos auxilia quando nós não sabemos orar. Ele se manifesta e ora com gemidos por nós. Também a habilidade espiritual de tocar os instrumentos, assim como acontecia com os levitas, que eram capacitados para o louvor a Deus. Então, Deus capacita e dá as condições para tocar. Mas, queridos, e cantar também. E tudo isso não traz nenhum mérito aos homens, porque é graça e misericórdia de Deus. O dom é concedido a cada um segundo o dom de Cristo. E o dom de Cristo é o Espírito Santo. São manifestações do Espírito Santo. Quando aqueles homens foram chamados para o exercício dos dons no tabernáculo, extraordinário. Deus capacitou a cada um deles para fazer o tabernáculo conforme as Escrituras, tanto na beleza quanto também nas dimensões. Coisa maravilhosa, como Deus levantou estes homens para trabalhar na madeira, para trabalhar também no couro, no pano, na púrpura. Então, eram homens metais, homens que foram capacitados por Deus com dons especiais. Então, queridos,
A gente poderia mencionar muitos dons aqui, mas a gente quer tratar exatamente destes dons que se referem na vida da igreja, ali nos primórdios, no primeiro século, e que houve a instrução das Escrituras Sagradas a respeito do uso desses dons. Lembre-se que os seus dons só são necessários e operantes na comunidade. Isto é, em prol dos outros, e raramente para você mesmo. E a palavra diz que quem fala em outras línguas deve falar consigo mesmo e com Deus. Se ele não vai ser usado para edificação, fique calado na igreja. Não diga uma palavra. Então, queridos, é tudo para edificação. A comunidade precisa estar sendo edificada, abençoada, à medida que o Espírito Santo se manifesta. Portanto, seja uma obrigação ou ministério que você exerça na igreja, você deve fazê-lo dignamente, em todo o tempo, com alegria. Porque o dom de tocar, de cantar, o dom de profecia, que é a propagação das Escrituras Sagradas, é a divulgação para exortar, consolar e edificar a igreja, deve ser usado com alegria, com prazer, na dependência inteira do Espírito Santo. Então você agora sabe que os dons operam na sua vida. Ou seja, qualquer função que você tiver ministerial, que Deus te chamou, que você tem consciência disso, Deus vai estar manifestando na sua vida esta ação poderosa do Espírito Santo em você. Então, queridos, o trabalho é sobrenatural para superpujar todo o propósito da carne e a ação maligna. É claro que Satanás tenta imitar os dons espirituais. E muitos irmãos, infelizmente, carnalmente se levantam, às vezes, para que o seu nome seja glorificado, não o nome do Senhor. E quando isso acontece, amados, saibam que é pecado, é preciso confessar o pecado ao Senhor e humildemente acatar que nós estamos aqui apenas para servir. Fomos chamados apenas para ousadamente falar a palavra. As manifestações dos dons espirituais são manifestações do Espírito Santo de Deus. Outra coisa, à medida que nós somos sendo usados, devemos ser usados consciente que nós somos chamados apenas para servir ao Senhor Jesus Cristo. E servindo ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito se manifesta. Mas essa manifestação do Espírito Santo é obra sagrada. Vem de Deus. Seja o seu cântico, seja a maneira como Deus fez, a habilidade de você tocar instrumentos, seja como você usa e é usado para edificar, consolar e exortar a igreja. Deus vai usar você. Saiba que não existe mais profecia de revelações. O cano foi completo. O cano está completo. Não se precisa acrescentar nada às Escrituras. Por isso, os crentes de Bereia sempre estavam confirmando se, na verdade, aquilo que estava sendo falado, que estava acontecendo no culto, era conforme as Escrituras Sagradas. Então, nós precisamos estar com as Escrituras na mente e no coração, para que a gente não seja enganado. Então, deste modo, tome certos cuidados.
se disponha sempre sobre o princípio de servir, de ser servo de Cristo, em obediência ao seu Senhor, usando ou não os seus dons. Se entregue inteiramente nas mãos do Senhor. É Ele quem vai determinar as coisas na sua vida. Veja que Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4, o versículo é o versículo, eu creio que o versículo 10 do capítulo 4. Você tem a Bíblia aí, pode abrir lá. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, ele diz assim, a sua versão, a versão atualizada, diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Interessante que na Bíblia, a NVI, né, e a Bíblia, a nova versão internacional, ela diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, a graça de Deus se manifesta de múltiplas formas, através do dom. E Deus quer usar você como instrumento na sua mão. O Espírito Santo está agindo hoje. Essa ideia de que os dons cessaram na sua plenitude não é verdade. A obra do Espírito está sendo feita. E Deus está te usando todos os dias com misericórdia, atendendo às necessidades dos outros, contribuindo com amor, em grande proporção. São dons dados por Deus, exercendo o magistério, ensinando na igreja. Isto é dom de Deus. Presidindo também é um dom de Deus. E Deus usa, queridos, cada um conforme a sua vontade, o seu querer. São manifestações do Espírito, porque nós não sabemos fazer nada. A gente não sabe nem orar como convém. Imagine fazer, exercitar a obra e o ministério no reino de Deus. Então, precisamos desta ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, que Ele nos abençoe. Que nesta noite a gente tire um pouquinho da ignorância a respeito dos dons espirituais. Você tem um dom espiritual dado por Deus. Se disponha a servir. Deus vai manifestar o Espírito através da sua vida. E Ele vai realizar, fazer as realizações conforme a sua poderosa e santa vontade. Então, nós iremos, no próximo estudo, trabalhar a questão do uso dos dons. Como é que usa? Eu tenho dons, como é que é? E o meu dom, qual é? Você vai orar para que Deus possa mostrar a você aquilo que Deus tem mais te usado no cotidiano. Esse é o dom que Deus deu a você. O Espírito Santo se manifesta de forma simples, no cotidiano, no ordinário, todos os dias. Então, queridos, que o Senhor aplique essa verdade no seu coração. E que eu gostaria que você jamais fosse ignorante. Quando alguém lhe questionasse a respeito dos dons, você pudesse dizer, olha, os dons são manifestações do Espírito para a edificação do corpo, usando os servos do Senhor Jesus Cristo. E os milagres só Deus faz. Que Ele nos abençoe. Amém? Então, queridos, nós agradecemos a você que tem estado conosco, participando efetivamente desse culto a Deus. E essa palavra que eu digo de forma assim fácil, o Espírito traz esta verdade no nosso coração de uma maneira muito abençoadora. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito de dons espirituais. Vejo Deus agindo em pessoas. É claro que há
extremos que negativamente vai trazer dano ao credo a respeito dos dons espirituais. Mas não vá por aí. O caminho é as escrituras sagradas. Os dons não cessaram plenamente. Ele é uma realidade usada por Deus para a edificação da igreja. Então, não se preocupe. A palavra até diz, depois a gente vai ver isso, em 1 Coríntios 14, 13 e 14, são dois livros que falam sobre a questão dos dons espirituais, como é que eles podem ser usados. E o capítulo 14 diz que se alguém vai profetizar, os outros têm que julgar a profecia conforme a palavra. Então não tome com olhos fechados aquilo que alguém disse a você que ia acontecer. Examine as escrituras, porque ela é o fundamento de todas as coisas. Mas não vamos rejeitar os dons espirituais, porque estaremos rejeitando o exercício do ministério do Espírito Santo para a edificação de Cristo, do corpo de Cristo, até que a volta de Jesus aconteça. Então nós vamos orar nesse momento. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Diga a Deus, Senhor, abre o meu entendimento. Eu quero perceber, nesta dependência do Espírito, ver o Senhor me usando.